Bom dia a todas e todos. Nós temos o prazer novamente de fazer mais uma reunião científica clínica. E hoje o departamento, a clínica responsável é a Enfermaria de Pediatria. Eu quero primeiro agradecer aí a presença de cada um que está aqui, aqueles que estão online também, se sintam à vontade para fazer perguntas e interagir com a gente. Quero agradecer aí a cada setor que liberou seus residentes, alunos, porque a gente sabe que realmente é muito corrido o nosso dia a dia, principalmente de manhã. Eu quero agradecer aí a participação do professor Alfredo, o doutor Mac, responsável, diretor da nossa clínica, e cada setor aí presente. E hoje quem está coordenando é a doutora Débora Moraes Cardoso, da Enfermaria de Pediatria, e quem vai fazer a apresentação é a Mariana de Castro Pereira Padilha, nossa R1, e também quero agradecer a presença do nosso ortopedista, já dando um spoiler do caso, Dr. Douglas Prina, e também o pessoal do audiovisual, que sempre tem nos dado apoio, o Fábio, que está aqui hoje, e também as nossas secretárias, Priscila e Adriana, que sempre tem dado esse apoio para nós. Então, Mariana, por favor, pode começar a apresentação. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou a R1 da Pediatria. Você pode já pôr no slide, por favor? E hoje eu vou apresentar, então, aqui na nossa reunião, um caso clínico que eu tive a oportunidade de acompanhar no meu rodízio da enfermaria, quando eu passei lá no período de abril a maio. Foi um caso bem interessante, uma internação bem prolongada, como vocês vão ver, marcou bastante a gente, e como o próprio nome já diz, né, um caso de osteomielite na infância, então tem algumas coisas bem legais aí para a gente discutir. Pode... Bom, então vou começar com o nosso caso clínico. O Dr. Douglas também, ao longo do caso, vai fazer algumas observações, né, sobre a participação deles no caso, e depois, no fim, vou fazer uma discussão breve sobre a osteomielite. Então, o nosso caso é uma paciente do sexo feminino, de 5 anos de idade, procedente aqui de São Paulo mesmo, e ela deu entrada no PSI no dia 26 de março, e ela tinha ali um antecedente pessoal importante, de um quadro de uma osteomielite aguda, que havia sido tratada em janeiro desse mesmo ano, aqui no HU, em região de tíbia esquerda. Nessa internação, foi feita uma cultura ali da lesão, do abscesso, que isolou um Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ela foi mantida internada, a gente fez o tratamento com vancomicina endovenosa, e além disso, ela foi submetida a um procedimento cirúrgico pela ortopedia, um debridamento ali da lesão. Depois disso, foi colocado um dreno ali no local. Ela foi mantida internada com esse dreno aí por um período. O dreno foi retirado ainda na internação. E a nossa paciente foi de alta. A gente transicionou a antibiótico terapia para o Bactrim via oral. E o plano era ir para casa tratando com Bactrim por mais 6 semanas. Então, a gente tem esse contexto aí dessa paciente, e aí ela retorna aqui no PSI no dia 25 de março, então dá mais ou menos ali uns 2 meses de quando ela tinha tido esse quadro prévio de osteomielite. Ela retorna aqui com a gente com uma queixa, ela veio acompanhada da mãe dela, e as duas relatavam uma queixa a presença de uma lesão na região ali na perna esquerda, que era onde ela tinha tido essa osteomielite antes, e próximo ali do local onde havia sido inserido esse dreno previamente. Então, ela relatava a presença dessa lesão aí, há mais ou menos de uma evolução de 1 semana, e não tinha mais nenhum outro sintoma. Era uma lesão pouco dolorosa, ela não tinha dor para deambular, não mancava, não tinha tido febre, não tinha mais nada. Era só realmente o surgimento dessa lesão de evolução há 1 semana, mais ou menos. Aí, eu não tenho foto de como chegou essa lesão lá no PSI, mas a gente tem a descrição do exame físico da admissão. Então, evidenciava uma lesão erosiva, com bolha central e uma crosta melicérica, media mais ou menos ali uns 3 centímetros no maior diâmetro, com um halo hiperemiado ali ao redor, e era um pouco dolorosa a palpação.
não tinha ali no exame físico naquele momento, não tinha saída de secreção purulenta da lesão, mas a paciente e a mãe relatavam que em casa havia tido, né, a saída de secreção. E não tinha mais nenhuma outra alteração em nenhum outro aparelho ali de exame físico. Bom, então ali nesse momento, né, no PSI, no início foram feitas algumas hipóteses diagnósticas, então, a princípio, olhando essa lesão, né, foi pensado no impetigo ali, mais numa infecção mais superficial da pele, mas também por ela ter todo esse histórico, né, de um quadro prévio de uma osteomielite aguda tratada, que a princípio foi para casa usando antibiótico, mas a gente ainda não tinha uma certeza de como tinha sido feito esse tratamento em casa, se tinha sido feito da forma adequada, então a gente levantou a hipótese também de uma osteomielite crônica para ela, ali no PSI. Naquele primeiro momento, foram solicitados alguns exames laboratoriais e um raio-x de perna esquerda que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem o raio-x dela, a gente consegue ver aí aqui na região da tíbia, mais em região de metáfise e diáfise, a gente consegue ver umas lesões líticas, tem descrito também uma reação periosteal que a gente não sei se vocês vão conseguir ver também, mas a princípio a gente vê que tem uma lesão lítica aí nessa tíbia esquerda aí, mais proximal. Em relação aos exames laboratoriais dela e desse momento da admissão, a gente não tem grandes achados, um hemograma normal, não tem leucocitose, a gente tem aí um PCR um pouco aumentado de 21 e um VHS de 48, mas nada que chame tanta atenção assim a princípio. Foi coletada uma hemocultura também aí na admissão, que a gente ainda estava aguardando, e esse raio-x, né, que eu já contei para vocês. Bom, então, tendo em vista toda a clínica dessa paciente, relato de saída de secreção purulenta, esse histórico prévio da osteomielite aguda e um raio-x mostrando uma lesão lítica, foi feita aí como principal hipótese diagnóstica uma osteomielite crônica para essa paciente. Então, ela foi internada na enfermaria aí logo no dia que chegou, e a gente iniciou um tratamento com vancomicina endovenosa, guiado por aquela cultura lá de janeiro que ela tinha prévia, que tinha isolado um Staphylococcus aureus meticilino resistente. E aí, agora eu vou falar um pouco da evolução dela, né, ao longo da enfermaria, como que evoluiu esse caso. Então, no dia 27, isso foi no dia seguinte ao da admissão dela no PSI, ela já foi abordada pela equipe da ortopedia, eles realizaram um debridamento local ali em tíbia esquerda, e também foi coletada uma cultura e realizada uma biópsia óssea ali local. Depois, ao longo da apresentação, vou explicar um pouco melhor isso, mas, quando disponível, quando possível, a cultura e a realização da biópsia óssea são muito importantes para a gente isolar o agente. Até porque, como eu vou falar depois, em muitos casos, na maioria, na verdade, a hemocultura vem negativa e a forma que a gente tem de isolar esse agente é por uma cultura ali local. Então, a realização desse exame, quando possível e quando bem indicado, é muito importante. E aí o procedimento ocorreu sem nenhuma intercorrência e a paciente foi mantida ali na enfermaria com antibiótico terapia endovenosa. E a gente aguardando aí o resultado dessa cultura e dessa biópsia para confirmar ali ou descartar a nossa principal hipótese diagnóstica, que era uma osteomielite crônica, né? Aí aqui é um exame de imagem depois do procedimento, a gente consegue ver, acho que esse aqui está mais fácil de ver, né? A gente vê aqui uma área bem extensa, né, que foi debridada aí pela equipe da ortopedia. E aí, seguindo, então, na evolução dela ali na enfermaria. No dia 29 de março, isso foi 3 dias depois da admissão dela no PSI, a gente teve o resultado dessa hemocultura de sangue periférico, que veio negativa, e a gente também teve o resultado da cultura ali do fragmento ósseo, que foi coletada no procedimento da ortopedia. E ela, assim como aquela cultura prévia lá de janeiro, também isolou um MRSA, que era sensível à clinda, genta, né, vancomicina, o Bactrim e outros antibióticos. Então, é o mesmo agente ali que a gente tinha isolado em janeiro. Então, tendo em vista o resultado dessa cultura, a gente manteve aí a nossa principal hipótese de uma osteomielite crônica, descartamos outros possíveis diagnósticos diferenciais, e aí a gente manteve a vancomicina endovenosa para o tratamento. Nesse momento aqui, a gente ainda estava em discussão, e depois eu vou mostrar para vocês que isso é um pouco controverso, do tempo de antibiótico terapia
para fazer para ela. Não é tão claro assim na literatura quanto tempo de antibiótico a gente tem que manter para uma osteomielite crônica. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente manteve o antibiótico e ainda estávamos em discussão como equipe de quanto tempo a gente faria isso, até porque depende muito da evolução dessa paciente durante a internação, né? Continuando, então, aqui é só o resultado do antibiograma, né, que eu já falei para vocês, que isolou o MRSA. E aí, seguindo para a evolução dela na enfermaria, né? No dia 2 de abril, a gente teve uma discussão, né, uma reunião para discutir esse caso com a nossa CCIH aqui do HU, justamente para pedir uma orientação, né, em relação a esse antibiótico, quanto tempo a gente teria que manter endovenoso, se poderia ir de alta para casa com via oral. E aí, a princípio, num primeiro momento, eles orientaram manter um tratamento endovenoso por 2 semanas e receber alta depois com clindamicina via oral por 4 semanas, se ela tivesse aí uma evolução satisfatória, né, durante a internação. Só que aí, no dia 4 de abril, a nossa paciente começou a evoluir, inicialmente com a deiscência de um dos pontos aí da ferida operatória, com saída só de uma secreção serossanguinolenta. A gente manteve, a princípio, com orientação da ortopedia, uma conduta expectante, observando ela sempre de perto. No dia 5 de abril, que deu aí mais ou menos uma semana da realização do debridamento pela ortopedia, a gente coletou alguns exames laboratoriais de controle, então o hemograma, provas inflamatórias e função renal, e a gente não viu grandes alterações, a gente viu só um PCR aí de 28, mas nada que chamasse tanta atenção, né? Continuando, no dia 7 de abril, a gente começou a perceber no exame físico e nos controles de enfermagem taquicardia nessa paciente, uma taquicardia sustentada, que acontecia mesmo quando ela estava em repouso, tranquila, até mesmo dormindo. Isso foi algo que a gente começou a notar ali nos controles de enfermagem. Além disso, no exame físico, foi auscultado um novo sopro cardíaco, um sopro sistólico, que até então não havia sido auscultado pela equipe. Ela tinha só isso de sintomas, clinicamente ela estava bem, não tinha febre. Nossa principal hipótese, assim, logo de cara, foi uma endocardite que a gente pensou para ela, mas a gente descartou esse diagnóstico por um ecocardiograma. E aí, no dia seguinte disso, ela ainda mantendo essas taquicardias nos controles, ela começou com a saída de uma secreção mais purulenta, em grande quantidade, assim, uma quantidade bem significativa mesmo, ali pela ferida operatória. Por conta disso, discutindo o caso ali com a ortopedia, tendo em vista toda essa clínica da paciente, a saída de secreção, eles programaram uma nova abordagem cirúrgica aí a ser realizada no dia seguinte. Então, no dia 9 de abril, a nossa paciente é abordada novamente pela ortopedia, é realizado um novo debridamento da lesão ali na tíbia esquerda, e dessa vez, além disso, foi colocado ali um cimento com vancomicina, as pérolas de vancomicina. Acho que depois o Dr. Douglas vai poder explicar um pouco melhor para vocês de como funciona isso, e eu vou mostrar uma imagem também, mas basicamente é um cimento ali que é feito com vancomicina e colocado ali dentro daquela área do osso que foi debridada. Então, além dela ter antibiótico terapia endovenosa, a gente tem a colocação de antibiótico no local ali. Então, foi realizado esse procedimento pela ortopedia aí no dia 9. Aqui a gente tem uma imagem que é bem legal. Então, a gente consegue ver aqui uma área bem extensa do osso que foi debridada, e dentro, essas bolinhas aqui são justamente as pérolas de vancomicina. Bem legal essa imagem. E aí, bom, prosseguindo, né, com a evolução da nossa paciente. Então, depois do procedimento, a gente manteve a antibiótico terapia endovenosa, né, com a vancomicina, solicitamos alguns exames de controle que também não tem grandes alterações, um PCR até mais baixo, né, do que o que ela havia apresentado ali inicialmente, um VHS de 42, nada que chame muito a atenção, né, é algo condizente ali com o processo infeccioso. E aí a gente foi mantendo ela ali na enfermaria, sempre de olho, uma vigilância rigorosa, e ela foi evoluindo bem, aquelas taquicardias nos controles cessaram, ela foi mantendo bem, sem febre, sem nenhuma intercorrência, e a gente, do dia 17 ao dia 21, não tomamos grandes condutas para ela. A gente manteve antibiótico terapia e a ortopedia foi seguindo de perto também.
No dia 22, então uma semana depois, outros exames laboratoriais de controle, a gente vinha solicitando eles semanalmente para o acompanhamento, e aí também não vimos grandes alterações, não teve um aumento significativo de PCR, de provas inflamatórias, nem nada disso. E a ortopedia solicitou aí uma tomografia de perna esquerda, justamente para avaliar, né, como que vinha vindo, se tinha formação de alguma coleção nova ou algo assim. Essa tomografia, já vou mostrar para vocês a imagem, mas não evidenciou nada novo, evidenciou só a área ali que havia sido debridada, né, com as pérolas de vancomicina, não evidenciou nenhuma nova coleção, nenhum sequestro ósseo, nem nada disso. Nesse dia também, nós agendamos uma discussão com a infectologia do ICR para rediscutir esse tempo de antibiótico terapia. A gente havia discutido ali no começo, né, com a CCIH, mas a paciente, depois disso, evoluiu com intercorrências, né? Fez as taquicardias, teve a saída de secreção, foi feita uma nova abordagem pela ortopedia. Por conta disso, a gente marcou uma reunião com a infecto, justamente para ver como seria essa programação de antibiótico para ela. Além disso, em conjunto com a ortopedia, e aí depois o Dr. Douglas pode explicar melhor para vocês também, foi programada uma cirurgia para colocação de um fixador externo, né, justamente para ajudar aí nessa recuperação óssea da paciente. Aqui é a imagem da tomo, não sei se vocês vão conseguir ver tão bem, mas essa imagem mais da esquerda de vocês mostra, parecido, né, com o que eu já tinha mostrado, ali a região debridada e as pérolas de vancomicina, e ali na direita a gente tem só um corte longitudinal disso, nada que eu ainda não tinha falado. E aí, no dia 25 de abril, então, a gente teve a reunião com a infecto, e aí o que eles orientaram para a gente é que, após essa abordagem da ortopedia de colocação do fixador externo, a ideia era que a gente poderia transicionar a antibiótico terapia para o Bactrim vioral, em dose máxima, e o plano era essa paciente manter esse Bactrim vioral por 6 meses, então, um período bem prolongado aí de antibiótico, e esses 6 meses passando a contar desse último procedimento da ortopedia, né, da colocação do fixador, e não lá do começo. E aí que ela poderia ir de alta, desde que clinicamente bem, e que a ortopedia liberasse, né, para ir para casa. E aí, então, no dia 11 de maio, a ortopedia fez o procedimento, né, com a colocação do fixador externo ali na perna esquerda, ocorreu sem nenhuma intercorrência, e da parte deles, a paciente foi liberada aí a apoiar o membro no chão, conforme a tolerância dela, conforme fosse apresentando uma melhora da dor, e depois disso poderia ter uma alta hospitalar, se tivesse tudo certo. E aí, no dia 13, 2 dias depois, então, do procedimento, a gente transicionou a antibiótico terapia da vancomicina para o Bactrim vioral, que era o plano, né, para ela ir para casa, para a gente já ir ali acostumando ela mesmo com a rotina de tomar essa medicação ali durante a internação. Ela teria que tomar 6 meses, né, de antibiótico em casa, isso não é algo fácil, né, principalmente para uma criança. E ela tomando Bactrim na dose máxima, ela tem 5 anos, né, então não conseguia tomar comprimido, então tinha que ser o xarope. E era uma quantidade muito grande, assim, de xarope. Eu não lembro agora exatamente 20 ml. Era 20 ml de xarope que ela tinha que tomar por dose, e acho que era de 6 em 6 horas. Não lembro. De 12 em 12. Então, assim, uma quantidade significativa de antibiótico, né, para uma menina de 5 anos tomar por 6 meses, mas deu tudo certo, ela super aceitou, aderiu super bem aí ao tratamento, então a gente já foi acostumando ela aí com isso. E aí, bom, depois disso, né, a gente conseguiu fazer aí a transição para o Bactrim vioral, e aí depois disso a gente foi ali trabalhando com ela algumas coisas ali para ela poder ir de alta. Então, a gente foi acostumando ela ali a ter a presença do fixador externo na perna. No início ela sentia bastante dor, a gente foi aos poucos ali conseguindo fazer com a ajuda da fisiomotora, que ela colocasse a perna no chão, depois ela foi deambulando aos poucos com auxílio de muletas, até que ela conseguiu andar sem nenhuma intercorrência, um processo ali demorado, mas que deu certo. E, além disso, ela tinha ali algumas pendências sociais, algumas questões a serem resolvidas para alta, até que deu tudo certo. E aí, no dia 26 de maio, a nossa paciente vai de alta para casa, depois de 2 meses de internação, uma internação aí super prolongada, foi de alta bem, sem dor, com a programação de terminar esse antibiótico vioral em casa por 6 meses, um acompanhamento aí de perto com a ortopedia e também aqui no nosso AGEP,
Foi para casa com o uso de muletas, ela se adaptou bem a isso, né? Na internação a gente treinou ela e ela se adaptou super bem. E, além disso, foi encaminhada para a reabilitação motora. Ixi, acho que não está funcionando. Ah, foi. Então, a gente tem aqui a foto do raio-x dela, né, com o fixador externo, e aí do lado tem ela, uma foto dela mesmo, depois no ambulatório, no retorno da ortopedia. Eu cortei o rosto, né, por motivos óbvios, mas ela está sorrindo nessa foto, estava super feliz, então deu super certo. Aí acho que daqui a pouco eu vou chamar o Dr. Douglas, né, para vir comentar um pouco sobre a parte da ortopedia, e depois vou fazer uma discussão breve sobre osteomielite, mas só antes algumas coisas desse caso, assim, por que a gente decidiu trazer ele, né? Além da parte médica, né, de toda a parte técnica ser super interessante, as pérolas de vancomicina é algo que a gente não vê sempre, né? Tudo isso é muito legal, mas acho que tem algumas coisas que marcaram a gente, pelo menos me marcaram muito, acompanhando esse caso ali por 2 meses. Então, acho que, primeiro, a importância desse diagnóstico ter sido feito, né, para essa paciente de forma adequada e um tratamento adequado, que ali no meio da internação, às vezes, por muitas vezes, foi uma internação prolongada, várias intercorrências, e aí a gente via as imagens, a gente ficava pensando, nossa, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir devolver uma qualidade de vida boa para essa paciente? Como será que ela vai para casa? Será que a gente vai conseguir, de fato, preservar esse membro mesmo, né, o osso? Foi algo que ali se passou, né, na cabeça de todo mundo ali que estava acompanhando ela, mas que no fim deu certo, com um tratamento adequado, com o envolvimento de todo mundo, do pessoal da ortopedia, toda a equipe multi, deu certo, deu muito certo. A gente conseguiu devolver ela para casa bem, andando, com a qualidade de vida que ela tinha antes, claro que com algumas limitações ali, algumas adaptações, mas ela foi para casa super bem. Acho que isso foi muito legal da gente ver. Inclusive, soube que ela já tirou o fixador externo, o Dr. Douglas falou para a gente, e tá ótima, tá super bem. E acho que outra coisa que me marcou muito nesse caso foi ver a importância de uma equipe multi, não só a presença de uma equipe multi, mas uma equipe multi que tem uma boa relação, que se dá bem, que consegue conversar, que tem um bom diálogo, que está todo mundo trabalhando ali em conjunto em prol do paciente, né? Porque nesse caso, durante todo o caso, assim, a presença do pessoal da enfermagem, da físio, assistente social, a psicologia, todo mundo foi muito importante, principalmente ali no final, né, depois que ela fez a cirurgia, que colocou o fixador, o trabalho deles foi assim, fundamental para ela poder ir para casa. Teve várias questões assim, que a gente teve que lidar, que eles resolveram. Então, a própria presença do fixador ali, no começo ela tinha muita dor, ela tinha muito medo, nos primeiros dias ali ela não tinha nem coragem de olhar para o fixador, ficava sempre com um cobertor, e quando a gente ia no quarto tentar examinar, ela não deixava, começava a chorar, ela tinha medo até de tirar o cobertor, de olhar para o fixador. E aí, com o tempo ali, com o trabalho de todo mundo, o pessoal da físio indo lá todo dia, incentivando ela foi aos pouquinhos ali se acostumando, começou a colocar o pé no chão, depois deu os primeiros passos, e aí nesse dia eu lembro que foi uma festa na enfermaria, o pessoal da enfermagem fez uma festa que ela conseguiu andar, e aí depois disso foi só progredindo. O pessoal do serviço social foi muito importante também, porque ela tinha aí umas questões sociais, a mãe é uma mãe solo, com muitos outros filhos, ela até chegou a mudar de casa para poder ir de alta, porque, enfim, a casa que ela morava era um acesso mais difícil, tinha muitas escadas, que a qualidade de vida dela ia ser difícil, então a mãe também queria morar aqui mais perto do HU, então eles mudaram de casa, e aí o pessoal do serviço social foi muito importante. O pessoal da farmácia também, eu lembro que o Bactrim, essa dose alta, a gente não encontrava em nenhuma UBS esse tanto de Bactrim que ela ia ter que usar por 6 meses, e aí eles foram atrás e deu certo. Então, acho que ficam essas mensagens desse caso, né? A importância de uma equipe multi que trabalhe bem, que trabalhe em conjunto em prol do paciente. Aí não sei se o Dr. Douglas quiser falar agora sobre o caso, depois eu vou só comentar algumas coisas. O caso o que é mais importante é a gente começar a pensar na história natural, né? Que ela começou com uma infecção local, um abscesso, com a periostite. Mas por que começou? Provavelmente ele começou com a periostite, que virou um abscesso, e pela contiguidade ou pela vascularização, fez a osteomielite. Então, a gente não é sempre que a gente tem uma osteomielite, mas para vocês sempre tem que virar para o ortopedista e falar assim, mas
não compensa tirar uma biópsia do osso, porque se já tivesse feito uma biópsia, provavelmente às vezes já teria pego o diagnóstico lá quando ela fez o primeiro no abscesso. E a sequência de tratamento também. A osteomielite, a gente divide ela na osteomielite aguda, na subaguda e na crônica. Ela tinha mais ou menos a clínica de uma osteomielite crônica mesmo, que ela não altera leucócitos, mas ela altera levemente as pró-inflamatórias. VHS, PCR, que é até a que a gente usa como parâmetro. Então, quando vocês veem isso, vem um inchaço de osso ou articulação que você acha que está estranho, que não tem a limitação de movimento, porque a gente sempre tem que diferenciar a osteomielite de articulações proximais com a pioartrite, tá? Que a pioartrite ela leva a bloqueio articular, que é bem importante. Eu acho que teve um caso recente de uma criança que ficou com Down, que ficou internada com suspeita de sepse por uma osteomielite. Não era por osteomielite, tá? Provavelmente ela teve uma artrite séptica que levou a bacteremia, sepse, e por contiguidade da articulação levou uma osteomielite crônica. Então, assim, tem que sempre fazer uma linha de cronologia e que tenha lógica, né? Uma osteomielite, ela não tem tanto contato sanguíneo para causar uma sepse, tá? Ela tem que estar mais articular, que é muito mais. Aí, no caso dela, ela teve sorte que é numa região que a vascularização não é intraarticular. O joelho, ele não tem vascularização intraarticular da metáfise. O tornozelo o quadril então é muito mais risco quando a gente tem uma osteomielite de articulações com vascularização intraarticular de ter uma pioartrite e casos de sepsis. Então ela ali era mais tranquilo. Aí quando a gente vai abordar, a sequência sempre é uma cultura e um anátomo patológico, tá? E isso é bom para todo mundo saber. Osteomielite e tumor tem a mesma clínica, tá? Principalmente tumor de Ewing, que tem reações periosteais grandes, casca de cebola, e quando você faz a abertura, e ele drena como se fosse um pus, um líquido. Então, poxa, é um Ewing ou é uma infecção? Você sempre tem que pensar nos dois. Então, sempre que você coleta a cultura, tem que ter um anátomo. Então, não lembro se na primeira limpeza teve um anátomo. Então, sempre três culturas e um anátomo. São 4 amostras, tá? E aí, mas tinha uma cultura positiva, então não deve ser tumor. Toda vez, tumor pode se misturar com infecção. Então você pode ter um tumor infectado. Tem que fazer sempre anátomo patológico de lesões. E assim, a lesão inicial ela não era uma lesão lítica, era uma lesão mista, que ela tinha também calcificações. Se você olhar na tomografia, coloca na tomografia dela, que é bem interessante de ver. Que criança, assim, é um milagre, né? Se vocês olharem, ela perdeu cerca de um terço, quase 2/3 das corticais, isso que levou à instabilidade de não poder pisar. Só que olha atrás, aquele cinza ali. O que você acha que é cinza? É a tentativa do corpo já de regenerar. Então ali é formação de calo ósseo. Então o corpo da criança já está tentando estabilizar aquele lugar, e é o ponto que a gente vê, ó. Aqui, esse osso, ele tá saudável, tá com as pérolas, e vocês veem que tem um furinho na pérola ali, né? Porque imagina se a gente deixa sem um mecanismo de segurança, um monte de bolinha dentro do osso. A gente passa com um fio. Ela é um colar de pérolas. Então a gente coloca lá dentro um colar. Aí a gente tira o colar inteiro. Porque se a gente coloca uma independente da outra, às vezes se perde lá pro fundo. Aí imagina ter que abrir o osso inteiro. E outra coisa que fica dúvida para todo mundo. Lembra que ela tinha um ponto aberto sempre? Sim. Que ficava drenando o sêro sanguíneo? O polimetilmetacrilato, que é o principal componente do cimento ósseo, ele causa reação no tecido subcutâneo. Então, ele também causa drenagem serossanguinolenta, tá? Então, às vezes, não é porque tá com infecção de novo, é porque o cimento tá dando uma reação. Às vezes, ela até estava melhor já fazia um tempo já da infecção e o cimento estava dando essa reação nela. Aí, quando eu fiz a abordagem do fixador, eu fiz a primeira vez que você colocou ali que foi feita uma canaleta e tirou biópsia, fui eu que fiz. Aí depois eles entraram na mesma sequência. Eu fiz na primeira vez, acho que não tem um raio-x. O primeiro eu não coloquei colar de pérola. Eu fiz uma estruturada, porque eu queria que ela pisasse ainda. Tá vendo que tá preenchido totalmente? Eu abri, fiz uma janela de 2 ou 3x3, para acessar a metáfise, tiro tudo que eu vejo que é tecido. Assim, na osteomielite tem que ser agressivo, porque se você vê o osso na osteomielite, que eu não tirei foto, na próxima eu tiro para fornecer para vocês.
o osso desvasculariza. O osso parece um palmito branco. E aquilo é um sequestro ósseo. Esse é o famoso sequestro ósseo. Ele só serve de comida. Ele vira um negócio duro e não serve para nada. E aí tem que tirar tudo. Eu tenho um adulto, que é criança. A criança regenera tudo. Eu tenho um adulto que eu tive que tirar 10 centímetros de osso. Aí eu tive que transportar osso. Se fosse uma criança, às vezes só de fechar o periósteo, forma de novo. Tá? Tem casos até de ressecção de clavícula que fechou o periósteo, nasce de novo, por condução. Ali por causa das células que tem. Aí eu preenchi o defeito para ela conseguir pisar. Então, até a gente tirar mais ou menos 1/3 ali, dá para a criança pisar ainda. Que a criança tendo uma circunferência adequada de osso estruturado, ela consegue dar carga. Aí, a partir daquele momento que a gente tirou, acabou a estabilidade. Se ela pisasse, aqui nem graveto, ia quebrar. Então, aí que entra a ideia da estabilização por fixador. Por que eu uso pérola e não uso cimento estruturado igual todas essas vezes? O cimento, eu não sei se vocês já viram um cimento ósseo. O cimento ósseo é uma reação entre um polímero com polimetacrilato, PMMA, o do bumbum, sabe? É bem famoso, é o mesmo, tá? Ele entra em reação e ele cria uma reação exotérmica que dá um calor de torno de 50 graus, para depois ele solidificar. Então, qual antibiótico é termossensível? Quase todos. A gente tem que ter o termorresistente, que é a vancomicina e os aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos vêm já embutido no cimento, às vezes, cimento com antibiótico. A vancomicina é raro a gente conseguir. Só que aí a gente abre 2 frascos, joga, mistura, ela não degrada e ela fica misturada no cimento. E aí, quando eu faço um cimento estruturado, só o que está em volta é absorvido pelo corpo. Então, como eu faço essa biodisponibilidade de transferência aumentar? Aumenta a superfície de contato, várias bolinhas. Então, você aumenta a distribuição desse antibiótico. Então, se você usa só uma estrutura, fica bem menos antibiótico. É por isso que usa pérola. Tá? Aumentou a área, melhor aumentar a quantidade de antibiótico. Então, faz pérola. Aí, depois a gente viu que fez a estrutura. Aí, o fixador, vamos lá. Você viu que as enzimas, as pró-inflamatórias, sempre mantiveram um nível assim, um pouquinho aumentado, mas é reação tanto pela reação ao cimento, quanto pelo controle infeccioso. Leucocitose nunca aumenta, só na osteomielite aguda, tá? Aí o fixador, ele é super simples, o daqui, infelizmente, ele é de aço, então ele pesa, por isso que ela estranha um pouco, e eu peço até, de criança, acho que eu que faço mais fixador. Quando eu fizer o fixador, vocês vão ver que ele chega embrulhado. Eu coloco várias ataduras, eu escondo ele mesmo, porque a criança ela demora para se adaptar, então não abre. Pode deixar uma semana, porque tá tudo estéreo ali dentro, porque a criança assusta. Então é mais fácil você acostumar ela com um bolo de gás aqui, um bolo de atadura, do que com um monte de ferro, tá? Então assim, deixa aquele negócio embrulhado, não deixa ela ver, faz ela pisar, e aí ela consegue. Então é para não assustar. É que no dia que eu fui seguinte, já tinham tirado. Aí a menina estava traumatizada. Não queria nem ver a minha cara. Aí eu falei, tá bom. Então depois eu vejo. Aí agora ela me ama, mas tá tranquila. O fixador externo circular, a criança muda muito rápido. O fixador externo, esse circular, ele tem uma característica de desviar toda a carga do osso, permitindo que o osso sinta a carga ainda, mas mesmo assim ele não tenha comprometimento de desmontar, tá? Então ele é bem simples, você passa os pinos de chãs e fios, e esses fios eles têm um princípio igual de ponte de cabo. Eu pego uma estrutura de tensão, tensiono, ele fica mais forte que o próprio rosqueado ali. Então se você bater com uma chavinha, ele faz até um barulho meio surdo, porque ele está tensionado. Então ele sustenta o osso. E não dói geralmente, tá? Porque o que dói no osso é o osso mexendo. O fixador, ele tira qualquer movimento, ele é absoluto, ele não permite movimento. Então a criança ela pode distribuir carga imediatamente, não tem problema. E criança aceita bem, adulto não aceita tão bem, tá? Então criança você pode, sem medo, soltar no chão mesmo. Bota lá no chão sentado, assim, levanta aí, que vai, tá? Não precisa ter tanta dó não, que eles fazem drama. Mas são as fofuras depois. Ver ela andando com o fixador, porque todo mundo acha que é uma tragédia, né? Mas é tranquilíssimo. Aí ela sempre faz a mesma pose para tirar foto, né? Que a gente pede para tirar foto, ela faz a mesma pose.
Aí vocês veem que a pele cicatriza bem rápido, os pinos. Toda vez que você tem uma infecção, é muito mais vantajoso a gente fazer uma estabilização por fixador externo, que o maior risco é infectar a região aqui da pele, do que um dispositivo interno. E o paciente, a diferença é que ele já pode pôr carga. E para o osso, que ele precisa de peso, porque a deposição de cálcio para ativar os osteoblastos, ele precisa de força. Se você não põe peso, não ativa o osteoblasto, só fica ativado o osteoclasto. Então você tem osteoporose por desuso, tá? Então, acho que essas são as mensagens mais importantes do caso. Bom, gente, então, só para finalizar, vou só falar algumas observações sobre osteomielite aguda, falar um pouquinho sobre o Staphylo aureus também, mas é coisa rápida. Tá. Prometo. Por aqui. Tá bom, então. Então, algumas coisas sobre a osteomielite aguda, né? Bom, a definição a gente já sabe, né? É uma infecção ali na matriz óssea, e ela pode ocorrer tanto por uma disseminação por via hematogênica, ou uma inoculação direta ali, ou então por contiguidade. Na pediatria, a principal causa é pela via hematogênica, então não vou entrar muito em detalhes nas outras. E aí a gente tem essa divisão clássica, né, entre aguda ou crônica. O marco temporal disso não é tão bem estabelecido na literatura, então vai variar muito das referências que a gente olha, cada uma, elas divergem entre si. Mas, num geral, assim, para a gente ter uma noção, a gente pode considerar uma osteomielite crônica ali um processo mais prolongado, mais arrastado, a partir de umas 4 semanas de evolução, mais ou menos. Então, a gente considera esse marco temporal aí, né, de umas 4 semanas de evolução, mais ou menos, e é muito comum que ela ocorra como uma recidiva de um tratamento ali de uma osteomielite, que a princípio a gente acha que foi adequado, acredita que tratou, mas aí a gente vê depois que essa lesão, na verdade, continua evoluindo, que é o caso dela, né, da nossa paciente. Em relação à epidemiologia, os dados que eu achei foi mais ou menos 1,2 a 1,3 casos a cada 100 mil crianças. Como eu já falei, na pediatria, a forma hematogênica, né, vai ser a mais comum, e é mais comum que seja nos ossos longos dos membros inferiores. Em relação à etiologia, o principal agente que a gente tem que pensar sempre é o Staphylococcus aureus em todas as faixas etárias, ele é o mais prevalente, e faço uma observação que vem aumentando cada vez mais a incidência do estafilometicilino resistente, que era algo que a gente não vinha tanto antes, que vem aumentando, e inclusive esses agentes provenientes da comunidade, que é exatamente o caso da nossa paciente. Era uma paciente que lá em janeiro teve essa infecção, não tinha ficado internada, não tinha ali nenhum critério que a gente pensaria ali no estafilometicilino resistente, então foi um agente que veio da comunidade. A gente tem outros possíveis agentes aí menos comuns, então a gente tem a Quinguela, que é algo que é pouco prevalente, mas que a prevalência vem aumentando, se a gente for observar, ela acaba sendo mais comum em crianças menores, e a gente tem outros também, como o Streptopiógenos, o pneumococo, o estrepto do grupo B, pensando ali no período neonatal, mas o principal mesmo que a gente sempre tem que lembrar de cobrir é o Staphylo aureus. E uma coisa importante é que em muitos casos, mais da metade, na verdade, pelo que a literatura descreve, nenhum patógeno vai conseguir ser isolado nas culturas. Então, mais um motivo para esse caso ser interessante é que a gente conseguiu isolar 2 vezes, né, a bactéria na cultura. E aí, em relação um pouco ao nosso diagnóstico, então, primeiro, a gente sempre vê a clínica do paciente, né, mas algo interessante é que, muitas vezes, esses pacientes vão ter um quadro clínico mais frustro. Então, não são todos que vão ter sinais flogísticos no local, ali no membro, que vão ter uma dor intensa, que vão ter febre. Eles podem, às vezes, só ter uma dor mais leve, que é confundida com outra coisa, ou às vezes uma febre um pouco mais baixa, que passa despercebida. Então, não são todos que vão ter aquele quadro clínico florido. Então, às vezes, pode ser um diagnóstico que passa despercebido ali num primeiro momento no pronto-socorro, e quando esse diagnóstico é feito, esse paciente já está com um quadro bem mais avançado. Em relação a exames laboratoriais, a gente sabe que hemograma, PCR, né, provas inflamatórias no geral, não tem tanto valor diagnóstico, porque muitas vezes vão estar normais. No hemograma, a gente pode ver leucocitose, igual o Dr. Douglas falou, mas na osteomielite aguda, na crônica, isso não é comum. E o PCR ali pode estar elevado, mas não é isso que vai fazer a gente dar o diagnóstico, né?
ele tem um valor mais para a gente ir monitorando depois da resposta ao tratamento. Então, é importante ali a gente ter um PCR do início, né, do diagnóstico, para a gente ir acompanhando depois, né, conforme a gente faz o tratamento, ver se esse valor está aumentando ou diminuindo. Em relação à hemocultura, por mais que a maioria dos casos na pediatria sejam por disseminação hematogênica, na maioria das vezes a hemocultura vai vir negativa. A literatura mostra que ela vai permitir identificar a bactéria ali em mais ou menos 1/3 dos casos. Então, é mais um motivo importante para a gente ter, quando possível e quando bem indicado, a cultura local ali, né, do abscesso. E aí, em relação a exames de imagem, a gente sabe que o raio-x ali na osteomielite inicial tem uma baixa sensibilidade porque as alterações demoram alguns dias para serem visualizadas no raio-x. Não é algo visto logo no começo. Quando a gente tem alterações presentes, a gente observa principalmente reação periosteal e as lesões líticas. Mas aí um dado que eu achei é que para as lesões líticas serem visíveis no raio-x, a gente precisa ter mais ou menos de 30% a 50% de perda óssea, que já é uma perda óssea significativa para a gente ver isso no raio-x. Então, um raio-x normal nunca vai excluir aí um diagnóstico de osteomielite. Em relação a outros exames de imagem, a gente tem que a ressonância, o que tem a melhor acurácia diagnóstica, mas a gente sabe, né, que envolve todas as dificuldades de uma ressonância, né, um exame pouco disponível, que não vai ter na maioria dos lugares. Então, uma boa alternativa seria uma tomografia, que permite ver essas alterações de forma mais precoce e permite avaliar ali possíveis complicações, a extensão do abscesso, a profundidade do acometimento, e a gente deixa o ultrassom mais para avaliar acometimento de partes moles, ali adjacentes, e guiar a aspiração de coleções quando for feita. Em relação a exames mais invasivos, né? Então, cultura, biópsia óssea, né? E de partes moles ali adjacentes. Como eu falei, acaba sendo importante, né? Se tem uma indicação apropriada, é um exame importante para a gente tentar isolar esse patógeno e guiar o nosso tratamento, já que na maioria das vezes a hemocultura vai vir negativa. Mas a gente sempre tem que ponderar essa decisão, se é algo bem indicado mesmo, aí vai muito de caso a caso. E aí, por fim, em relação ao tratamento, a gente tem que sempre pensar em cobrir, né, igual eu falei, o Staphylococcus aureus, que é o mais prevalente em todas as faixas etárias, e aí a nossa cobertura para o MRSA vai variar muito da gente analisando ali a incidência local, né, desse agente. Quando a gente for pensar em cobrir a Quinguela, é importante a gente adicionar a ampicilina, né, ao esquema de tratamento. E em relação ao tratamento mais invasivo, né, então um debridamento, igual a nossa paciente foi submetida. Não tem, assim, indicações tão definidas de quando a gente fazer isso ou não, vai muito caso a caso, né. Mas, no geral, pacientes que estão evoluindo mal, que a gente está fazendo antibiótico, mas não está melhorando, ou que evolui muito rapidamente, que a gente vê ali no exame de imagem um abscesso mais profundo, muito grande, a gente pensa em fazer esses procedimentos. Se a gente tem presença de necrose, de sequestro ósseo também, é quando a gente vai pensar ali que talvez uma abordagem mais invasiva seja benéfica para esse paciente junto com o antibiótico. Em relação ao tempo de antibiótico terapia, isso também não é tão bem estabelecido, assim, vai muito de cada caso, de como esse caso evolui, se esse paciente apresenta complicações ali ao longo da internação, mas no geral, uma osteomielite não complicada, que está respondendo bem, a gente pode fazer um tratamento mais curto ali de menos semanas, 3 a 4 semanas, mas uma osteomielite mais complicada, que cronifica, igual a da nossa paciente, né, teve que passar por vários procedimentos, a gente pensa num tempo maior de antibiótico terapia e sempre acompanhando esse paciente de perto, com exames de imagem ali, para controle mesmo, exames laboratoriais, sempre acompanhando muito de perto. E aí vou falar rapidinho, 2 minutinhos sobre a osteomielite crônica e sobre o Staphylococcus aureus, e aí a gente já finaliza. Em relação à osteomielite crônica, né, o que a gente tem que saber, como eu falei, o marco temporal é algo controverso, né, mas a gente considera ali em torno de umas 4 semanas mais ou menos. Nesses casos, praticamente sempre, a gente vai ter que combinar a antibiótico terapia com um procedimento cirúrgico, às vezes vários procedimentos, né, que foi o caso aqui da nossa paciente, porque a remoção de todo esse tecido ali que está necrosado, desvitalizado, é fundamental para a gente ter um sucesso nesse tratamento. Então, são casos que normalmente a gente vai fazer ali longos cursos de antibiótico terapia, igual a nossa paciente, né, que foi para casa com 6 meses de antibiótico.
E aí, por fim, falando do Staphylo aureus meticilino resistente, não vou falar muita coisa, só algumas informações, alguns pontos importantes. Então, como eu já adiantei, esse foi um agente que inicialmente lá no começo, quando começou a ser isolado, era mais associado a infecções hospitalares. Mas o que a gente tem visto aí nos últimos anos, nas últimas décadas, é que está aumentando cada vez mais o número de casos de Staphylo meticilino resistente provenientes da comunidade. Pacientes que nunca ficaram internados, que não têm nenhum fator de risco, que vêm com esse agente isolado. Isso é algo preocupante, né? Até porque a gente sabe que o Staphylo aureus meticilino resistente está associado aí a uma maior mortalidade, um maior tempo de internação e um maior custo, né? Maiores gastos à saúde. Aí eu coloquei alguns dados que a gente tem aqui do HU. Então, nesse período de 2011 a 2015, a gente tem que 17,2%, né, das infecções confirmadas por Staphylo aureus eram de cepas do MRSA. E já dados mais recentes, de 2016 a 2024, mostram ali na faixa etária pediátrica, né, que de todas as culturas isoladas, nesse período, 130 eram positivas para o Staphylo aureus e dessas, 43% eram MRSA. Então, é um valor bem, bem significativo, né? Bem importante a gente sempre pensar nisso quando a gente trata esses pacientes com infecções de pele, infecções de partes moles. Era isso que eu tinha para falar, então. Aqui estão as referências que eu usei e aqui é uma foto da equipe. Parabéns, Mariana, pela excelente apresentação, a Débora também pela orientação. Eu acho que é um caso muito ilustrativo da importância da interdisciplinaridade para o sucesso de um tratamento, né? Então, envolvendo não somente colegas da ortopedia, mas também toda a equipe interdisciplinar. Visto avançado da hora, eu quero passar aí para a plateia e fazer algum comentário. Professor Alfredo, quer comentar alguma coisa? Bom dia, né? Então, a primeira coisa, assim, parabenizar. Realmente, acho que é um caso ilustrativo, né? Trouxe conhecimento para todos nós. Acho que todo mundo que está assistindo aqui, ou online, né? Aprendeu. Foi muito bem apresentado, viu, Mariana? Parabéns, você, a Débora aí, né? Muito bem apresentado. E reforçar aqueles pontos, né? Primeiro, o Staphylo MRSA comunitário está aumentando, né? Que no HU já é um número grande. Isso tem implicações em várias coisas, em várias condutas de tratamento, inclusive na aguda. Né? A literatura fala quando é mais do que 10%, você na aguda tem que considerar. Segundo aspecto é esse, né? Quando você fala do Staphylo MRSA, sempre é uma evolução mais complicada. Isso é clássico, né? Foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Uma evolução mais enrolada. E a questão dos tempos, né? Os tempos de tratamento. E a questão também, eu acho, quando você passa para via oral, a questão da dosagem e do tempo. Esse é um baita de um problema, né? Quando você vai ler dosagem, não só do sulfatimetropin, mas de vários outros antimicrobianos, a dosagem é acima, muitas vezes, da dose que se preconiza normalmente. Isso precisa ser lembrado, você não te esquece, né? E muitas vezes o tempo muito longo, né? E novidades aí, a história, né, de colocar pérola com vancomicina, coisa que a literatura já falava, que agora o HU a gente está colocando, é bom, chegando gente jovem, né, com condutas atualizadas, achei muito legal. Parabéns. Alguma pergunta, comentário da plateia? Bem rápido também, mais uma sessão de caos clínico, né, do que foi a paciente que ficou com a gente, né, quase todo o nosso período lá da enfermaria, e assim, a parte clínica, acho que a Mari apresentou muito bem, parabéns, amiga, e reforçar o que ela falou da equipe multi, né? Nesse caso, assim, foi muito, muito, muito marcante mesmo, porque apesar de tudo que o slide não mostra, era uma paciente muito difícil, né? Era uma criança, assim, quem disse que ela queria ficar parada, né? Quando ela fez as cirurgias, não podia colocar carga, mas quem disse que ela respeitava, né? O antibiótico, como foi difícil, né? Fazer ela tomar o antibiótico certinho, né? Que é um tratamento difícil, né? Muito prolongado, né? Imagina. Para ela não deve ter sido nada fácil. Mais alguém vai fazer alguma consideração? Não. Então, primeiro eu quero parabenizar a Mariana. É muito bom orientar alguém e essa orientação trazer uma apresentação de tanta excelência, porque a minha parte foi só dar o caminho das pedras. O mérito é todo dela, dessa apresentação tão didática. E foi uma coisa que, exatamente o que o Renan colocou,
Só quem viveu a internação dessa paciente sabe o quanto foi difícil. E deu certo, ou melhor, está dando certo. Mas está dando certo porque foi um esforço conjunto de toda uma equipe, de uma instituição que se envolveu no tratamento de uma paciente. Então, pessoal, eu acho que esse caso tem muito aprendizado técnico, sem sombra de dúvida, mas eu acho que esse envolvimento da equipe foi o que permitiu esse desfecho em todas as esferas. Então, como a Mário bem colocou aqui, a parte social, a parte da psicologia, a físio, a farmácia, foi fundamental. Então, eu acho que a hora que a gente começou a rever esse caso, a gente viu que é muito bonita a parte técnica, mas não dava para deixar de reforçar que tudo isso, que esse desfecho só foi como foi, porque nós trabalhamos como equipe. Então, realmente, Mari, parabéns, porque você realmente conseguiu passar o que a gente queria, a mensagem que a gente queria. Então, obrigada. Então, eu quero finalizar agradecendo aí a presença de todos, toda a equipe técnica, reforçar aí realmente isso que foi dito, né, que acho que os nossos residentes e alunos, a gente quer que vocês saiam com essa marca da importância do trabalho interdisciplinar, que isso é bom para o paciente, para a família e para toda a nossa equipe, com certeza, tá bom? Então, lembrar que as nossas reuniões científicas, elas estão gravadas online, então se vocês entrarem no site do HU, no YouTube, vocês podem ter acesso a essa e as outras reuniões científicas. Então, curtam, deem joinha, assistam as reuniões passadas também. E queremos, então, agradecer também a todos os setores que puderam liberar seus residentes, alunos, para estarem aqui. E dizer que a próxima reunião, então, vai ser daqui 3 semanas e que nós contamos, então, com a participação de todos. Muito obrigada.